Bom dia, uma paz do Senhor para todos os irmãos de Cristo, amém? Glória a Deus, hoje, sexta-feira, 30 de agosto de 2024, né? Vamos dar início a mais uma mensagem abençoada, aquela que vem do céu. Glória a Deus, Deus abençoe todos os irmãos e irmãs aí, né? Pastor Paulo, pastora Beth, nosso ministério no tempo. Deus abençoe também o pastor Isaías, né? Do grupo Jesus Cristo, ontem, hoje, para sempre, né? Deus abençoe a irmã Libera, né? Irmãozinho Isaac, né? Glória a Deus, irmão Daniel, irmã Linda, Deus abençoa, né? Deus abençoa todos os irmãos aí, glória a Deus, aleluia. Deus, o pastor, né? Jonas, Deus abençoe vocês todos aí, o pastor Henrique, que o Espírito Santo de Deus está sempre do lado deles, protegido no sentido. Amém, irmão? Glória a Deus, vamos dar início à mensagem aqui, né? Uma mensagem, né? Vamos falar sobre as 7 cartas, né, da igreja, né? Hoje nós estamos na segunda lição, né? O segundo elo, entendeu? Isso é muito importante, tá, irmão? Entendeu? Glória a Deus. Então, irmão, olha, vamos dar início à mensagem, tá? Glória a Deus. Na última sessão, vimos a igreja cristã na sua primeira fase, onde Cristo e os apóstolos eram os dirigentes, mas com o passar do tempo, ela começou a enfrentar problemas. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 6, versículo 4. Olha o que diz aqui, irmão. Saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que te tirasse a paz da terra, que matasse uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Tá entendendo, irmão? Você vê que no período marcado pelo cavalo vermelho vai de ano a 100 ao ano 303 na década de Cristo. Foi marcado pela perseguição do Império Romano aos cristãos. Foram mais de 10 perseguições gerais contra os cristãos. Nesse período, a igreja cristã foi chamada de a igreja das catacumbas. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo a mensagem, varão? Está feliz com Jesus? Queridos irmãos, o que eram as catacumbas? Era cemitério subterrâneo. Como os pagãos acreditavam que quando a pessoa morria, a alma continuava viva. Mas eles não entravam nessas catacumbas. E os cristãos aproveitavam para se refugiar nesses cemitérios. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, quem for a Roma poderá visitar uma dessas catacumbas. A mais visitada é a de São Calixto. Ela tem túneis que estão a 22 metros de profundidade. Aleluia, glória a Deus. Há centenas e centenas de túneis embaixo da terra. Ali, junto aos mortos, os cristãos viveram e realizaram seus cultos. Glória a Deus, aleluia. A profecia diz que esse poder, irmão, tiraria a paz da terra. Isso se cumpriu com todos os pormenores e, em alguns casos, com um requinte de crueldade. Mais de 60 mil cristãos foram mortos pelo Império Romano. Está entendendo a mensagem, varão? Glória a Deus. Queridos irmãos, os pagãos estavam preocupados com o cristianismo. Se ele vencesse seus templos, seus deuses, seus santos, suas imagens desapareceriam. Então todo o esforço foi feito para destruir o cristianismo. Você crê, dê um glória a Deus bem forte aí. Entendeu, irmão?
queridos irmãos. O cavalo branco representa a pureza da doutrina de Cristo. A pureza na adoração, a pureza na obediência à palavra de Deus. No primeiro século, a doutrina de Jesus foi mantida inalterada. Mas o grande objetivo de Satanás sempre foi atacar igrejas de Deus nos dois pontos: adoração e obediência. Para isso, tirou a paz dos cristãos através dos cesares. Entendeu agora, irmão, a mensagem? Então, glória a Deus, bem forte aí. Tá feliz? Então, Nero foi um dos imperadores mais sanguinários. Ele incendiou parte da cidade de Roma e depois culpou os cristãos como sendo os responsáveis pelos mortos. Ele levava os cristãos ao Coliseu para serem despedaçados por feras, que ficavam 10 dias sem comer. Mandava queimar cristãos vivos em praças públicas, enquanto eles queimavam ele desfilava com sua carruagem entre as tochas humanas. Por que os líderes odiavam tanto os cristãos? Esse é o diz o imperador Marco Aurélio, que reinou de 161 a 180 na década de Cristo. Agiu de forma brutal com aqueles que não ofereciam sacrifícios a deuses. Eles eram submetidos e horríveis tortura para confessar se era cristão, e quando confessava, eram atacados ou pela multidão enfurecida ou por feras famintas. Glória a Deus, aleluia. Está entendendo a mensagem, varão? Sétimo Severo foi outro imperador que demonstrou uma grande crueldade contra os cristãos. Ele dirigiu o império de 193 a 211 na década de Cristo. Nos seus dias era comum queimar, crucificar, decapitar em praça pública, como se isso fosse um espetáculo. É interessante fazer uma comparação, irmão, entre os dois cavaleiros. E do cavalo branco tinha um arco. Esse objeto na mão de uma pessoa significa que ela está pronta para defender o que lhe pertence. Glória a Deus, aleluia. Mas o que está montado no cavalo vermelho tem em sua mão uma grande espada. O cavalo vermelho revela discórdia, discussão e controvérsia entre os filhos de Deus. Vermelho é cor de sangue. É por esse motivo muitos estudiosos da Bíblia relacionam esse período com a época de perseguição extrema que a igreja atravessou durante os 3 primeiros séculos nas mãos dos cesares. Os livros de história, irmão, também confirma a atrocidade cometida contra os cristãos. Mas a profecia afirma que nesse tempo os homens se matavam uns aos outros. O profeta, além de ver a destruição dos cristãos, viu uma grande luta dentro da igreja cristã. Um dos grandes problemas que os cristãos enfrentariam não era a perseguição do Império Romano. É sim os falsos ensinos que tentaria colocar dentro do cristianismo. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte aí. É desse jeito. Glória a Deus, aleluia.
É desse jeito. Glória a Deus. É desse jeito. É desse jeito. Mas a profecia, irmão, afirma que nesse tempo os homens se matavam uns aos outros da igreja cristã. Entendeu? Um dos grandes problemas que os cristãos enfrentariam não era a perseguição do Império Romano. Entendeu? Ou de qualquer outra nacionalidade começaram a pertencer à igreja sem ter abandonado. Entendeu? Um dos grandes problemas que os cristãos enfrentariam não era a perseguição do Império Romano, esses os falsos ensinos que tentaram colocar dentro do cristianismo. O que aconteceu nesse período foi que a igreja começou a pregar a todo mundo e começou a batizar pessoas que não tinham o conhecimento suficiente da doutrina cristã. Muitos gregos, romanos ou de qualquer outra nacionalidade começaram a pertencer à igreja sem ter abandonado seus filhos, costumes e doutrinas. Irmão, da maneira bem lenta e gradual. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E gradual. Glória a Deus. Os cristãos nominais começaram a trazer para dentro do cristianismo costumes e crenças que tinha quando estava envolvido com cultos pagãos. A pureza da doutrina cristã desculpa aí, irmão. A doutrina cristã pregada por Jesus, os apóstolos, foi deixado de existir dentro da ainda chamada igreja cristã. Um exemplo disso, irmão, foi a entrada do próprio imperador na igreja cristã. Que trouxe muita alegria e estátuas para a igreja. Mas Constantino adorava o sol. E o dia consagrado a esse deus pagão era o domingo. Assim, o imperador falsamente convertido ao cristianismo trouxe para a igreja cristã a ideia de adoração no dia que Deus não havia escolhido para isso. Você está entendendo agora, varão? Queridos irmãos, o cristão nunca tinha adorado o sol. No entanto, fizeram uma pequena concessão adorando a Deus no dia dedicado ao sol. Para muita gente isso era significante. Satanás conseguiu então o que queria e atacou a palavra de Deus e a obediência a um de seus mandamentos não estava sendo mais importante. Irmão, sob a proteção da igreja, a desobediência, o dia que Deus havia escolhido para adorá-lo, estava em franco progresso. Era tudo que Satanás queria. Nesse período a igreja passou a ter conflitos internos por causa de doutrinas estranhas que pretendiam misturar-se com a verdade bíblica. Como havia crescido a igreja, precisava de uma liderança forte. Roma, nesse tempo, dominava o mundo
E a coisa mais lógica é que o bispo de Roma fosse o líder espiritual da igreja mundial. Houve conflito entre os líderes da igreja cristã de outra localidade. O historiador Walter Duran escreveu que provavelmente mais cristãos foram degolados por cristãos do que em todas as perseguições que os pagãos fizeram contra os cristãos na história de Roma. Irmão, esse período foi marcado pela perseguição de pagãos contra cristãos e de falsos cristãos contra o verdadeiro cristão. E a paz externa foi tirada da igreja. É desse jeito. Irmão, a polêmica gerada, ataques pessoais e acusações da pior espécie. O príncipe da paz foi afastado do trono da igreja e ela virou confusão e estava dando um largo passo para a apostasia iminente. E continua, irmão, na igreja cristã que até hoje continua no meio da cristandade. A história confirma que essa profecia foi cumprida em todos os seus detalhes. O cavalo vermelho, o seu cavaleiro fizeram sua obra de tirar a paz dos cristãos. A verdade foi mantida porque nem todos aceitaram os novos ensinamentos vindos de cristãos pagãos. Mas para se manter essa verdade, foi necessário a morte de muitos cristãos sinceros. Irmão, ser cristão é viver os ensinos de Cristo na sua plenitude. Ser cristão é viver as verdades imutáveis da palavra de Deus. Ser cristão é aceitar as autoridades de Cristo e não da igreja. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte aí. Entendeu, varão? Então, irmão, aqui termina a minha mensagem de hoje. Entendeu? Então, esse aí é a segunda lição, é o segundo elo. Entendeu, irmão? É desse jeito. Entendeu agora? Quer dizer, isso é muito importante, irmão. Não é fácil ser cristão no dia de hoje. Tá difícil. Já falo que você, o melhor pregador é Jesus Cristo. Não existe pregador, melhor pregador na terra. Entendeu? É desse jeito. Então fica aí para você, ó. Ser cristão é viver os ensinos de Cristo na sua plenitude. Ser cristão é viver as verdades imutáveis da palavra de Deus. Ser cristão é aceitar a autoridade de Cristo e não da igreja. Você crê? Dê um glória a Deus bem forte, hein? Você crê? Dê um glória a Deus bem forte, hein? Amém? Tá feliz? Tá feliz com Jesus? Então, irmão, glória a Deus. Muito obrigado aí, viu? Por estar aí, viu? Vi essa mensagem. Ouve essa mensagem, preste bastante atenção e deixa Deus trabalhar na vida de vocês, amém? Amanhã nós vamos para a terceira carta. Eita glória! Glória a Deus, amanhã? É. Amanhã nós vamos para a terceira carta, né? Para o terceiro selo, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Viu? Glória a Deus. Nós falamos né? Então essa foi a igreja Esmia. E a terceira carta vai ser, deixa eu ver, amanhã, tá? Esse mesmo horário eu vou ler a terceira lição, né? Do Apocalipse. Da terceira carta do Apocalipse. Amém? Das 7 cartas do Apocalipse. Amém? É medo ou esperança? Amém? Gente, fique com Deus aí, hein? Glória a Deus, fique com Deus aí. Deus abençoe vocês. E a cada dia e a cada instante em novos caminhos de Jesus Cristo. Amém?
Glória a Deus. Eita glória. Forte, né? Fique na paz aí. Jesus ama vocês e nós também.